sobre o condicionamento neuroassociativo. Hoje nós vamos falar sobre os dois últimos passos para o nosso condicionamento neuroassociativo. Lembrando que, se você estiver me escutando, aperta aqui no coraçãozinho para que a gente possa realmente saber que está chegando aí o nosso áudio, que o nosso áudio tá bacana, tá legal, certo? E também, se você estiver me escutando bem, em alto e bom tom, coloca aqui eu tô escutando, tá? Pra gente saber se o áudio tá legal, se o áudio tá bacana, que nós já vamos começar com os últimos dois passos do condicionamento neuroassociativo. Lembrando que nós já falamos de 4 passos, né? São 6 passos para o nosso processo de mudança efetiva, tá? E hoje nós vamos falar sobre 2 passos que são muito importantes nesse processo de neuroassociação, onde tem muito resultado, inclusive, certo? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Sementes do Sucesso, tá bom? Então vamos lá, já que tá todo mundo me escutando, aproveita, eu sei que é cedo da manhã aí, né? Mas, compartilha aí a nossa live para que a gente possa realmente fazer e chegar a todas as pessoas que merecem esse conteúdo, tá? Vai compartilhando aí, porque mesmo que ela não veja isso agora, quando for depois, né, durante o dia, já que a live fica 24 horas, ela consegue ver, tá certo? Então vamos lá, gente. O quinto passo do processo neuroassociativo, de você ter uma mudança efetiva, certo? É você fazer o que nós chamamos de um reforço positivo. Lembra que nós já chegamos aqui até as outras lives, né? Mudar o nosso padrão, eu associo aquilo a uma dor, faço a alavanca, depois da alavanca, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um reforço positivo. Muitas pessoas, elas não perduram na mudança dela justamente por causa desse passo. Elas não fazem esse passo de reforço positivo. E o que é que seria um passo de reforço positivo? Seria a cada jornada, a cada pequeno marco, a cada pequena meta, você se recompensar de alguma forma, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas querem emagrecer 20 quilos, vamos supor. Aí o que é que acontece? Ela emagrece 1, e se ela não faz esse passo do reforço positivo, de dar uma recompensa para ela, de alguma forma que ela emagreceu aquele quilo, sabe o que pode acontecer? Ela pode associar essa perda, essa pequena perca, a um processo tipo assim, rapaz, está muito longe ainda para eu perder peso. Tá muito longe, eu preciso perder 10 quilos e eu perdi só 1 ainda. Nossa! E na realidade você tem que inverter. O que é que você tem que fazer? De alguma forma, você tem que se recompensar pelaquela pequena perca que você teve, no caso do meu exemplo, pelaquela pequena meta, né? Então assim, se você tinha que perder 10 quilos e você perdeu somente 1, que bom! Como que você vai recompensar o teu sistema para que ele vá perder o segundo, certo? Então, isso é de fundamental importância, porque senão, durante o teu processo, você tende a deixar pelo caminho. Muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas vai no processo neuroassociativo até o passo 4, aí quando é o passo 5º, elas não fazem. Elas não se condicionam, elas não se dão uma recompensa por aquilo. E aí o que é que acontece? Ela não consegue perdurar na mudança dela. Esse passo, gente, ele é super ultra importante para que você consiga se manter consistente no processo de mudança. O processo de mudança, o próprio nome está dizendo, ele é um processo. E esse processo, ele tem que ter começo, meio e fim. Só que durante o meio, as pessoas desistem. Por achar que está longe do processo, por achar que elas não estão fazendo como deveria fazer, por achar uma série de coisas, elas não conseguem de maneira alguma, certo?
levar isso para algum processo. O nosso sistema, o nosso cérebro, ele tem um sistema chamado sistema de recompensa. Ou seja, toda vez que você faz algo e você se recompensa por aquilo, certo? Você está condicionando o seu cérebro a fazer isso novamente. Um livro que fala sobre esse processo é O Poder do Hábito. Ele trabalha muito sobre isso, certo? Esse processo de recompensa, ele é um processo que você pode trabalhar de N formas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, certo? Toda vez que eu faço um DL, por exemplo, eu termino um DL, faz até um pouco de tempo que eu não faço isso, mas eu e a Iana, a gente ia para um restaurante aqui em Fortaleza e a gente comia um sushi, porque a gente gostava muito, certo? Então, gostava não, a gente gosta. E aí o que acontece? A gente, naquele momento, a gente estaria se recompensando por aquilo. O processo de recompensa, muitas pessoas acham que precisa ser coisas mirabolantes. E não precisa ser coisas mirabolantes. Qualquer coisa que você faça para se recompensar, certo? E essa coisa associe o prazer daquela recompensa ao fato, à decisão em si, tá valendo. Pode ser o que for, pode ser um elogio, pode ser, de repente, você ir na esquina, comer alguma coisa prazerosa. Pode ser você, de repente, publicar isso. Então, assim, tem N formas de você se recompensar. Não tem como eu dizer uma receita de bolo. Ó, faz isso para se recompensar. Faz aquilo para se recompensar. Por quê? Porque isso é um processo individual. Você gosta de uma determinada coisa, eu já gosto de outra. O fato é você entender, certo? Qual é o princípio que está por trás disso. O princípio que está por trás da recompensa é fazer o quê? É você, em determinados momentos, entender que você precisa desse reforço positivo. Tem pessoas que mudam e fazem um reforço negativo das coisas. E aí o que acontece? Quando você faz um reforço negativo, você está afastando aquela situação de você. Você está, por exemplo, vou dar um exemplo que às vezes acontece, né? Eu gosto muito de dar exemplo de relacionamento, certo? Então vamos supor que você tem um namorado, uma namorada, e ele liga pouco para você, né? E aquilo te chateia. Você gostaria que a pessoa ligasse mais para você. Aí, quando a pessoa liga para você, você vai todo irônico com a pessoa. Ah, lembrou que tem namorado. Ah, lembrou que tem namorada. Enfim, pegou o telefone, né? Lembrou que eu existo. Ou seja, o que é que você está fazendo neste momento? Você está dando um reforço negativo. Por quê? Porque no momento que a pessoa ouve esse tipo de ação, esse tipo de atitude, ela tende a associar aquela ação de ligar para você como algo negativo. Então ela tende a fazer o seguinte: rapaz, toda vez que eu ligo para o fulano, ele vai ficar me criticando, vai ficar com ironia. Ah, não vou ligar não. Ou seja, aí você vai tendendo a pessoa ligar menos para você. Se você quer, seu intuito é que a pessoa ligue mais para você, te dê mais atenção, quando ela vier lhe procurar, você tem que fazer o quê? Tem que dar um reforço positivo para aquela pessoa. Oi, meu amor, tudo bom? Que bom você ligar. Tava morrendo de saudade. Que coisa boa ouvir sua voz. Como é que você tá? Por quê? Porque neste momento, quando você faz esse tipo de reforço positivo, certo? Você está fazendo com que aquela pessoa associe, certo? Aquela ação de ligar para você a um momento gostoso, a um momento prazeroso. E aí, automaticamente, o que é que vai fazer? Aquela pessoa, ela tende a ligar mais para você. Isso funciona também com filhos, né? Às vezes você vê o seu filho fazendo uma coisa boa e você não tende a dar um reforço positivo nele. E existe um momento certo de você fazer um reforço positivo, gente. Olha, toda vez que você faz um reforço positivo, imediatamente após aquela ação acontecer, você deu mais força para aquilo acontecer. Então, por exemplo,
Se o teu filho, ele fez a tarefa de casa exemplar, fez tudo certo, não errou nada, esse é o momento de você dar o reforço positivo. Esse é o momento de você dizer, parabéns, meu filho, como você é inteligente. Nossa, você acertou todas as questões. Por quê? Porque ali tem mais força. Aliás, um dos problemas que tem o nosso sistema prisional brasileiro, ele está vinculado a esse quinto passo, você sabia? Que é o quê? A pessoa faz algo errado na sociedade e depois de anos é que ela vai cumprir aquela pena ou aquela situação. O que é que acontece? Conscientemente, a pessoa sabe por que ela está sendo punida, mas o inconsciente dela não interrompe o padrão, porque é muito tempo depois. É como se você fosse dar o elogio por algo muito tempo depois. Conscientemente a pessoa vai até entender, mas aquela associação ao prazer, que é o objetivo que você tem, você não ia fazer. E aí o que é que acontece? Automaticamente o sistema prisional brasileiro, ele não consegue interromper através da emoção, certo? O comportamento. Porque qual é a ideia do reforço positivo? A ideia do reforço positivo é você reforçar um comportamento positivo em alguém ou em alguma coisa. E esse alguém pode ser você mesmo, certo? Então, quando você elogia o teu filho no momento imediato que ele termina a tarefa, por exemplo, você está associando o quê? Naquele momento, você está fazendo o seu filho associar que terminar a tarefa, fazer bem feito é uma coisa boa. Então o que é que acontece? Amanhã ele vai tender a querer fazer a tarefa. Para quê? Para receber aquele reforço positivo do pai, reforço positivo da mãe, entendeu? Você vai gastar menos energia fazendo com que ele vá querer fazer a tarefa. Por quê? Porque ele não associa mais aquela tarefa, aquela situação, certo? A uma coisa ruim. Então, como que você vai fazendo isso? Reforço positivo. É o quinto passo, um passo poderoso, certo? Muitas pessoas não conseguem ter uma mudança efetiva na vida porque não dão esse quinto passo. Muitas pessoas, por exemplo, elas não conseguem perdurar na mudança de fumar cigarro, parar de fumar cigarro, por quê? Porque não dão reforço positivo. Sabe o que é que acontece basicamente com o cérebro da pessoa? Ela diz assim, ó, imagine a pessoa que quer emagrecer. Ela emagrece 1 quilo e aí o inconsciente dela diz assim, tudo bem, eu emagreci 1 quilo, mas eu continuo gordo. Entendeu? Porque geralmente você emagrecer 1 quilo não transforma ninguém. Mas o que é que acontece? E aí a pessoa, ela pensa lá no fim. Ela pensa lá no fim. Aí quando ela pensa lá no fim, ela se desestimula. Por quê? Porque ainda falta muito para ela trilhar. E ela esquece de ver o que ela já trilhou. Mesmo sendo pouco, ela já trilhou. Isso também, gente, pode ser feito no processo de vendas. Você sabia disso? O processo de vendas, o que é que acontece? Você tem um vendedor lá, você estipula uma meta para ele. Vamos supor que a meta seja R$5.000, um caso hipotético aqui. Aí ele vende R$1.000. Quando ele vende R$1.000, ao invés de ele comemorar, de ele dar um reforço positivo do gerente dele, do superior, reforçar positivamente ele, parabéns, é isso aí, você é o cara. O que é que acontece? A pessoa fica em silêncio, o próprio vendedor não se motiva e ele, ao invés de pensar nos 1.000 que ele vendeu, ele vai pensar nos 4 que ainda falta. E aí ele se desmotiva. Em determinado momento ele se desmotiva. Então você tem que inverter essa pirâmide, inverter esse processo. Você tem que comemorar cada passo da jornada. Porque você comemorando cada passo da jornada, você estará reforçando positivamente o seu cérebro para dar um segundo passo. Ou seja, a pessoa que vendeu 1.000, ela tem que se motivar para vender 2.000. Depois ela tem que se motivar para vender 3, 4 e só aí chegar no quinto. Isso serve para um processo de vendas perfeitamente. Perfeitamente, tá? E o sexto e último processo é o seguinte. Depois que você passou por toda a jornada, né, do condicionamento neuroassociativo, quando a gente efetivamente chega na nossa mudança, a gente tem que fazer um negócio que em programação neurolinguística a gente chama de ponte ao futuro, que também tem muito a ver com uma questão de
ecologia. Ecologia aqui não tem muito a ver com a ecologia que você conhece, com a natureza em si, mas tem a ver com a ecologia das consequências da sua mudança. Por exemplo, aquele comportamento que você mudou, qual é a consequência que ele vai ter na sua vida? Você vai estragar muita coisa na sua vida? Ou seja, a consequência, ela tem a ver com você, no teu processo de mudança, entender qual é a mudança que você vai ter e qual a consequência dessa mudança na tua vida e nas pessoas que estão ao teu redor. Porque não adianta nada, por exemplo, você fazer um processo de mudança que ele não for ecológico, ele não vai se sustentar. E ele não vai se sustentar por quê? Porque as consequências que você vai ter daquela mudança, daquele processo, são consequências muito severas, muito grandes. E aí o que acontece? Você não consegue sustentar. Você precisa ter uma verificação ecológica. Todo o processo de mudança, ele requer uma verificação ecológica. É você entender o quê? Que você precisa, você vive em comunidade, certo? Você vive em comunidade e que a sua mudança, ela influencia nos teus pares, nas pessoas que estão ao teu redor. Então, primeiro, faça uma ponte ao futuro. A nossa mente, o que é uma ponte ao futuro? Vou explicar. A nossa mente, ela não sabe diferenciar muito, certo? O que você cria na sua mente e o que você vive na realidade. A nossa mente, ela é atemporal, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira, tá? Então, se eu fechar os olhos agora e eu me imaginar em uma determinada situação no futuro, a minha mente, ela vai agir idêntico como eu estivesse lá, certo? Eu poderia até dar um exemplo aqui pitoresco, mas eu vou deixar passar. Eu sempre dou esse exemplo, hoje eu não vou dar não. Então o que acontece? Quando você imagina, certo? Você em uma determinada situação, o teu corpo e a tua mente, ela age como se você já estivesse lá. Então, isso é poderoso para você fazer essa verificação ecológica. Então imagine o seguinte, você quer mudar, você quer emagrecer. Vamos supor que a quantidade de peso que você queira emagrecer seja muito, certo? Então você fecha os olhos e você se imagina daqui a 1 mês, 2 meses com aquele peso. Aí você vai imaginar o seu corpo, vai imaginar como é que vai estar a sua pele, vai estar as pessoas que estão ao seu redor. Nesse momento você vai sentir uma emoção. Essa emoção é uma emoção verdadeira. Essa emoção vai ser a mesma emoção que você vai sentir quando estiver com aquele peso. Se aquela emoção, que você estiver associando aquela emoção a uma coisa boa, isso é bom porque você está reforçando, está associando aquele teu processo, né, a uma coisa boa. Agora, no momento que você faz essa verificação ecológica, essa ponte ao futuro, certo? E você percebe, nossa, eu estou aqui desnutrido, eu não estou muito legal, eu não estou passando bem. Ou seja, nesse momento você verifica o quê? Que aquela tua mudança, ela não tem uma verificação ecológica. A verificação ecológica, ela tem a ver com, tá ligada aos teus valores, às tuas convicções. Você tem que se certificar realmente que você está associando uma dor muito forte ao padrão antigo, que é o nosso passo 1, certo? Então, você tem que buscar dentro desse processo neuroassociativo esta verificação ecológica, certo? Então, isso é os nossos 2 passos para o processo. Essa verificação ecológica, ela requer durante todo o processo de neuroassociação, de condicionamento neuroassociativo, certo? É os 6 passos, você chega no 5º e o 6º você vai fazer como se fosse um checklist de todos os passos anteriores. Se todos os passos anteriores te levar para algo ok, para algo bacana, então você está no caminho certo e é só você repetir. Repetir, que o teu processo vai mudar. Tá bom? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. A atividade de hoje, certo? É você verificar coisas que você já conseguiu nessa tua caminhada, nessa tua pequena meta aí, e você se elogiar, se você se recompensar de alguma forma.
Qual é a recompensa que você pode se dar? É comendo um sanduíche? É saindo com alguém? É ir assistir um filme? É você falando algo para você mesmo? É você comprando alguma coisa, né? Tem muitas pessoas que associam, por exemplo, metas financeiras a você comprar. Por exemplo, olha, eu só vou comprar algo quando eu tiver X mil reais na conta. Isso é uma forma. E aí o que acontece? Quando você bate aquele X mil reais, você compra aquele bem material, tem o prazer e você associa aquela meta que você bateu a um prazer. E aí o que acontece? O teu sistema ele vai querer uma outra meta agora. Para quê? Para que você compre outra coisa e você tenha mais prazer. Então, essa forma de você se recompensar é uma forma que você tem que usar a criatividade para que você possa realmente chegar, né? Para que você possa realmente saber como se elogiar, fazer reforços positivos, e treine o reforço positivo com outras pessoas ao teu redor, tá? Porque você vai ajudá-las a programá-las para aquilo que você quer, mesmo sem ela saber, certo? Mesmo sem ela ter esse conhecimento que eu te passei hoje, certo? É uma questão. Pode, na criação da meta, já idealizar uma recompensa? Pode. Aliás, deve sim, pode sim. No momento que eu bater esta meta, certo? Bater essa meta fulano de tal, eu vou fazer isso. N vezes eu faço isso. Eu não sou uma pessoa muito consumista, né? Mas naquilo que eu quero, eu boto essa meta. Quando eu bater X mil reais assim, eu compro isso. Quando eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, certo? Então eu busco muito me recompensar. Minhas recompensas são coisas simples, né? Mas eu busco sempre dar o reforço positivo sim para mim, tá? Esse é um processo que eu vivo muito ele, porque eu sei o poder que esse passo da mudança de reforço positivo tem, tá bom? Use a criatividade para te motivar daquilo que você acha melhor. Várias pessoas têm várias formas de se elogiar, de dar um reforço positivo para si, tá bom? E lembre-se de fazer uma ponte ao futuro também. Hoje é o dia de você se elogiar, de se dar um reforço positivo, de tudo aquilo que você já conquistou e por algum momento você não deu valor. Por algum momento você pensou mais do que você não tinha, do que você já tinha. Hoje é dia de você se reforçar positivamente, tá bom? Então, um bom dia. Lembrando que à noite eu tenho a nossa live de aprendizados, tá bom? Às 20h29 e hoje vai ser um assunto fantástico que já eu vou falar aí nos stories. Lembrando que já também eu vou mandar o áudio lá no meu grupo do Telegram. Se você ainda não está no meu grupo do Telegram, clica aí no meu link da bio, entra lá, que lá tem conteúdo exclusivo para as pessoas que estão lá, tá bom? São áudios bacanas, legais, que fazem a gente mudar, tá bom? Então, um grande abraço e tchau!